pessoal, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês, tá bom? Quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração, tá? Vou estar falando um pouquinho da Bíblia, né? Entrar um pouquinho da história da Bíblia. Vamos começar no livro de Gênesis. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia, coluna de fogo de noite, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés, ao profeta vindouro. Em Josué, ele é o capitão de nossa salvação, vencedor. Em Juízes, ele é nosso juiz e legislador. Em Ruth, ele é o parente e remidor chegado. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é o profeta em quem nós confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei reinante. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esther, ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó, ele é o nosso Redentor sempre eterno, porque eu sei que o meu Redentor vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado esposo. Ele é aí que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pela janela e reluzindo pelas grades. O meu amado me fala e me diz: levanta-te, amiga minha formosa, a mim vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega, e a voz do Espírito ouve-se em nossa terra. Mas em Isaías ele é o príncipe da paz. Em Jeremias ele é o nosso renovo justo. Em Lamentações de Jeremias ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel ele é o 4º homem das fornalhas ardentes de nossa vida. Em Oséias ele é o marido fiel para sempre casado com a desviada. Em Joel ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Obadias ele é poderoso para salvar. Em Jonas ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque ele é evangelista de Deus gritando: revificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sofonias ele é o nosso Salvador. Em Ageu ele é restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias ele é a fonte acerca da casa de Davi para purificar o pecado e a impureza. Mas em Malaquias está escrito: e para que vós temeis o meu nome, eis que nascerá o sol da justiça. Há 400 anos de silêncio. A Bíblia divide o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é um anelo, mas no Novo Testamento ele é a realização. No Antigo Testamento ele é Criador, mas no Novo Testamento ele é o Redentor. No Antigo Testamento ele é Deus majestoso, mas no Novo Testamento ele é o Pai Nosso. No Antigo Testamento ele é as primeiras coisas, mas no Novo Testamento ele é as últimas coisas. No Antigo Testamento há sacrifício de sangue, mas no Novo Testamento Cristo é o Cordeiro. No Antigo Testamento há maldição pelo pecado, mas no Novo Testamento é o remédio contra o pecado. No Antigo Testamento ele é a lei, mas no Novo Testamento ele é o Evangelho. No Antigo Testamento ele é a profecia, mas no Novo Testamento é o cumprimento. No Antigo Testamento é o código escrito, mas no Novo Testamento ele é o Espírito. No Antigo Testamento é as cerimônias exteriores, mas no Novo Testamento é a experiência interior. No Antigo Testamento é o Messias esperado, mas no Novo Testamento ele é o nosso Salvador. Em Mateus ele é Emanuel, que significa Deus conosco, e essa é uma realidade sentida em que Deus está conosco, nesse lugar, em nosso meio. Em Marcos ele é servo fiel que veio para servir e não ser servido, e pelo seu Espírito ele ministra bênçãos espirituais à sua igreja. Em Lucas ele é filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João ele é verbo revelado, verbo manifestado e verbo encarnado. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Foi ele quem fez tudo e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque como homem ele é filho de Maria, mas como Deus ele é pai de Maria. Como homem ele se sentiu cansaço, mas como Deus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Como homem ele teve sede, mas como Deus ele é a fonte da água da vida. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele é o pão vivo que desceu do céu. Porque no mundo é filho de Deus, 2 filhos do homem, 3 mestres divinos, 4 ganhadores de alma,
5 o grande médico, 6 o pão da vida, 7 a água da vida, 8 o defensor do fraco, 9 a luz do mundo, 10 o bom pastor, 11 o príncipe, 12 o rei, 13 o servo, 14 o consolador, 15 a videira verdadeira, 16 o doador do Espírito Santo, 17 o grande intercessor, 18 o sofredor modelo, 19 o salvador crucificado, e 20 o conquistador da morte, e 21 o restaurador do arrependido. Mas em Atos ele é operador de maravilhas. Atos 1 ele fala maravilhosamente. Atos 2 ele batiza maravilhosamente. Atos 3 ele cura maravilhosamente. Em todo o livro de Atos, o nosso Deus é maravilhoso. Isso nós vemos que o Espírito Santo ele opera no livro de Atos. O Espírito que produz união fraternal. Ele produz destemor. Ele produz perseverança e temor a Deus. Ele produz avivamento pessoal. Ele produz avivamento coletivo. Ele produz os dons espirituais. Ele produz os frutos do Espírito. Ele produz experiência radiante. Ele produz atitude vitoriosa. Ele produz identidade cristã. Ele produz irresistibilidade. Ele comunica o amor de Deus. Ele convence perfeitamente. Ele opera na regeneração. Ele testifica de Cristo. Ele convence. Ele convida, Ele ensina, Ele habita em nossa vida, Ele penetra todas as coisas, Ele compara as coisas espirituais, Ele inspira, Ele dá a palavra da sabedoria, Ele dá a palavra da ciência, Ele dá fé, Ele dá a operação de maravilhas, Ele dá o discernimento do Espírito, Ele dá a variedade de línguas, Ele dá a profecia, Ele dá a interpretação de línguas, Ele fala, Ele clama, Ele testifica, Ele intercede, Ele fala, Ele ouve e glorifica, Ele impede, chama e traz a constituição, Ele transforma, Ele fortalece, Ele dirige, Ele atende, Ele é fogo, Ele é ousadia, Ele é sabedoria, Ele é fé, Ele é poder, Ele é alegria, Ele é igreja, Ele reprova, Ele instrui, Ele consola. Ele cria e dá vida. Nomeia e comissiona, Ele é soberano que se dispõe a tudo. Ele é o autor do novo nascimento. Ele vivifica, ele tem vontade própria, ele se entristece, ele ama. Ele é inteligente e conhecedor de tudo. Ele é bom, ele revela. Ele dá testemunho, ele revela o futuro. Ele revela o caminho da piedade. Ele guia toda a verdade. Ele traz às memórias palavras de Cristo. Ele dirige as decisões da igreja. Ele santifica. Ele pode sofrer resistência. Ele nos dá uma nova criação. Ele nos faz andar em novidade de vida. Ele nos dá ressurreição espiritual. Ele nos reveste do novo homem. Ele nos dá um novo coração. Ele nos dá um novo espírito. Ele nos liberta do pecado. Ele nos liberta da morte. Ele nos liberta de todas as tribulações. Ele nos liberta de toda a iniquidade. Ele nos liberta de todo o mal. Ele nos liberta da destruição. Ele nos sustenta, Ele nos capacita, Ele nos ajuda a orar, Ele qualifica. Ele é a arma espiritual do crente. Ele proporciona esperança. Ele permanece sempre com os santos. Ele proporciona o amor de Deus. Ele atua na natureza. Ele é um agente divino. Ele dá aos homens tarefas específicas. Interpreta Deus aos homens. Ele preserva o homem e a natureza. Ele é como o vento. Ele é como a água. Ele é como o selo. Ele é como a pomba. Ele é como um óleo. E Ele é como um fogo. Mas em Romanos Ele é nosso justificador. Em 1 e 2 Coríntios Ele é santificador. Em Gálatas Ele é libertador das maldições da lei. Ele se fez maldito no nosso lugar, para que fossemos ser benditos, porque a própria Bíblia diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Efésios Ele é a cabeça da igreja. Levanta sua inferno, venha contra a igreja vencerá no poder daquele que é Cristo Jesus, o ressurreto. Em Filipenses Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Em Colossenses Ele é o tesouro maior da nossa vida. Em Tessalonicenses Ele é o tesouro maior da nossa riqueza. Em Timóteo Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Paulo, não é Tito, não é Judas, não é João, não é Tiago, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mas em Tito Ele é a graça de Deus manifestado. Em Filemão Ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Em Hebreus Ele é o apóstolo da nossa confissão. Em Tiago Ele é médico dos médicos. Em Pedro Ele é pastor com coroa de glória. Em João Ele é o amor. Em Judas Ele é o Senhor que estará voltando com milhares dos seus santos. Mas em Apocalipse está escrito que na primeira vinda Ele veio como cordeiro mudo para morrer. Veio na primeira, porque na segunda Ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda Ele foi açoitado com varas, mas na segunda virá as nações com vara de ferro. Na primeira vinda Ele foi montado no jumentinho e o povo disse Hosana. Mas na segunda não tem jumento na história. E o meu Deus, o nosso Deus, Ele virá montado num cavalo branco, vestido de uma veste salpicada de sangue, e na tua coxa está escrito que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em João diz a palavra do Senhor.
Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvia detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês? Escreva no livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésia, Esmina, Pergama, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, que da sua boca sai uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e foi morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno.